Yo guys, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Velkis e hoje é dia de análise. Como vocês podem saber, hoje, no caso, saiu o episódio 17 de Darling in the Franxx. Eu geralmente deixo pra postar esse vídeo geralmente no domingo, mas como amanhã é dia das mães, então vamos ter uma pequena antecipação. E sem mais delongas, cara, esse episódio é incrível, a capacidade desse anime de ficar cada vez melhor a cada episódio, porque tipo, você cria toda uma teoria, toda uma tese com base nos eventos passados, aí chega o próximo episódio e simplesmente destrói isso completamente, velho. Então o propósito do vídeo, além de analisar os eventos que aconteceram nesse episódio, é juntar toda a informação que a gente tem para derrubar e construir novas teorias, porque algumas que eu tinha feito anteriormente estavam erradas, outras foram validadas a partir desse episódio. Então vamos por partes. Primeiro, o que acontece? Depois de um tempo de viver lá no Latifúndio 13 todo destruído, o Esquadrão 13 recebe a visita do Esquadrão 9, no caso dos Nines, e eles estão lá justamente para monitorar o Esquadrão 13, porque segundo eles o Professor Franxx estava conduzindo um tipo de experimento com o Esquadrão 13, e os demais esquadrões de parasitas estavam vivendo meio que um refúgio lá para os parasitas. Mas aí vem a grande questão, por que justamente com o Esquadrão 13? Não necessariamente porque os protagonistas estão nele, porque isso aí também, né? Mas porque o Esquadrão 3 é diferente de qualquer um dos outros, velho. Vocês podem ver até pelas próprias ações da Kokoro. Eles questionam o sistema, eles simplesmente não aceitam tudo da maneira que é, velho. A própria Kokoro lá se rebela dizendo que quer ter um filho, que foi assim que a humanidade conseguiu chegar a esse ponto, através da reprodução e pá. E ela é obviamente repreendida. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando ela vai conversar com a Nana e com o Hatim, que no caso são aqueles dois monitores dele que estavam responsáveis pelo Esquadrão 3 anteriormente, a Nana começa a ter um surto lá, velho. Ela meio que lembra do passado dela, e é citado que ela teve alguma espécie de queda da puberdade. No caso, os parasitas, quando eles crescem, eles meio que têm uma mais lavagem cerebral ainda para inibir os sentimentos dele. Isso revela o quê? Qual a implicação disso? Isso mostra a maneira totalmente distópica como essa sociedade em que vivem os parasitas e os adultos, e o que viria a ser uma distopia. Resumindo, é um futuro dito avançado, entre aspas, que era para dar certo, mas não deu por algum motivo. E esse motivo é justamente essa quebra com o conceito de humanidade que se tinha até um tempo atrás. Logo no final também, a Princesa Rosário, que é outra coisa que eu vou comentar mais pra frente, ela diz que aqueles caras que foram lá entregar a intimação de rendição pra ela eram projetos de humanos, no caso, falsos humanos, um negócio assim. Ou seja, a humanidade evoluiu até um certo ponto em que ela simplesmente perdeu completamente a sua essência. Mas isso é diferente, velho. No Esquadrão 3, eles têm sentimentos, eles se importam uns com os outros, eles até se chamam por nomes que são diferentes dos seus codinomes, no caso, os números, tipo 016, que é o Hiro. E uma das teorias que eu tinha comentado um tempo atrás que realmente se confirma é o fato dos todos os parasitas serem homúnculos, porque a humanidade deixou de se reproduzir naturalmente e passou a se reproduzir provavelmente artificialmente. E aquele carinha do Esquadrão 9, ele comenta que a Nana, que ela tá meio que fora de uso, que não pode mais ser usada. E ele sugere para criar outra Nana. Como assim criar outra Nana? Como é que isso seria possível se não por meios artificiais? Assim como, por exemplo, em Fullmetal Alchemist Brotherhood, Fate Apocrypha, onde os homúnculos têm uma presença muito forte, pá. Então todos os humanos lá presentes no universo de Darling são homúnculos, no caso, pessoas criadas artificialmente. Agora um ponto que eu errei muito feio, velho, questão de interpretação do último episódio, o episódio 16, é que quando aquele cara se referiu à Princesa Rosário, ele não estava falando necessariamente da Zero Two, mas sim daquela garota que aparece no final do episódio 16, aquela de cabelo azul, toda boladona lá. Ela aparentemente é quem comanda os Zurrossauros. E outra teoria que eu bolei com base nisso é que não necessariamente os Zurrossauros são criados a partir dos humanos, porque se fosse assim seria fácil controlar eles, mas a Princesa Rosário, ela representa algum tipo de oposição ao Papa, no caso o cara que comanda toda essa sociedade distorcida, velho. E no caso, naquele episódio, o episódio 16, quando eles se referem quando eles dizem que não precisam de duas chaves, essa chave eu creio que seja Zero Two, porque ela
No caso, é o que mais se aproxima de um Rossauro lá no Esquadrão 13, pá. E no caso, isso confirma a teoria de que a Zero Two, ela vai deixar o Hiro em algum momento. Dá pra ver até pela opening, quando ela desaparece, pá. Eles devem usar ela em algum plano futuro pra tentar conter a Princesa Rossauro, que a gente não sabe o nome ainda, mas enfim. Vamos aos fatos que aconteceram mais especificamente nesse episódio 17. Os chifres do Hiro, velho! Eu achei isso incrível, porque tipo, já que a Zero Two ela não necessariamente pode se tornar humana, então a solução é justamente tornar o Hiro um Urossauro. O que é incrível, velho, porque os dois se amam e pá, os dois querem ficar juntos, e a maioria das pessoas vê isso como um tabu, porque a Zero Two é tecnicamente um Urossauro e o Hiro é humano. Então, pra resolver isso, transforma os dois em Urossauro e viveram felizes para sempre. Quer dizer, é esse o final que eu espero pra obra, mas nem ferrando que vai ser desse jeito. Tão previsível dessa forma, mas eu bem queria que fosse. Outro fato que aconteceu, como eu já comentei anteriormente, a rebelião da Kokoro. Ela diz que quer ter filhos e tem toda aquela cena com o Mitsuru, velho. O Mitsuru tenta confortar ela e ela pergunta se é errado pensar daquele jeito. E os dois, nossa, aparecem sem roupa na cama. Não tem como interpretar aquilo de outra forma. Os dois fizeram sexo, velho. Eu achei isso tipo, nossa. Porque tipo, é muito incomum você ver esse tipo de cena envolvendo personagens com essa faixa etária. Se bem que a idade deles não foi revelada necessariamente. Tem um episódio que mostra que o Zoromi tem 9 anos. Mas, enfim, não dá pra saber exatamente a idade específica dos outros. Mas eles provavelmente não estão na puberdade. Então seria interessante ver a Kokoro grávida, velho. E a reação daquele gordinho, velho. Vocês se beijaram? Você beijou a minha Kokoro? Nossa, velho. Aquele cara consegue ser cômico e meio, sei lá, exagerado ao mesmo tempo. É muito engraçado, pô. E outra coisa referente também ao final desse episódio 17. Vocês perceberam que aqueles dois Urrossauros que estavam acompanhando a princesa... Aliás, eu vou deixar isso pra comentar mais pra frente. Vocês perceberam que a princesa Urrossauro, ela projeta a mente dela, aliás, as palavras dela na mente das outras pessoas? Aqueles adultos lá que foram entregar a intimação pra ela, disseram que estavam recebendo as palavras dela na mente deles e pá. E tipo, vocês perceberam... Vamos tentar traduzir isso em palavras. O que é que eu tô querendo dizer? É que os Franks, eles também têm essa capacidade de unir a mente das pessoas. É tanto que é assim que o Hiro e a Zero Two se lembraram... que o Hiro se lembrou do passado dele com a Zero Two, pô. E tipo, a Princesa Urossauro também tem essa capacidade de projetar a si mesma na mente de outras pessoas. Vocês perceberam a semelhança entre os Franks e os Urrossauros, velho? No caso da Princesa Urossauro, mano, isso foi muito mind-blowing pra mim, velho. Isso teoricamente confirma a minha teoria de que os Franks são feitos a partir dos Urrossauros. O vídeo já tá meio que muito grande, eu falei pra caramba, eu acho que... Enfim, o que eu tinha pra considerar sobre esse episódio era justamente isso. Se esse vídeo foi útil pra você, se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo pra apoiar o trabalho. E se gostou ainda mais, se inscreve aí no canal. Já são de 117 pessoas aqui, rumo aos 200. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Ah, e se você tem uma opinião contrária a mim ou quer adicionar mais alguma coisa, comenta aí embaixo, velho. Eu vou ler tudo pra gente chegar a uma compreensão melhor sobre o que vai acontecer e sobre o que tá acontecendo em Darling in the Franxx. Então, muito obrigado por ter assistido aqui, valeu, falou e até a próxima. Fui!